Olá pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma temporada do Infratech Podcast daí do Cartado. Eu sou o João Fornari, sou um dos cofundadores da Cartado e hoje eu estou aqui com a grande presença do Lucas Gama, que tem uma experiência gigante em conservação rodoviária, e esse é o tema aí que a gente vai estar conversando hoje. Então vem com a gente que a gente vai ter um bate-papo bastante interessante aqui hoje. Lucas, prazer, cara, obrigado aí por conversar com a gente. Legal. Seja bem-vindo. E como de praxe, eu sempre peço para que os convidados se apresentem, fica melhor dessa forma. Então, se quiser se apresentar aí pro pessoal, dar um alô pra galera, fica à vontade. Muito bacana, bom dia a todos, bom dia, João. Obrigado pelo convite, cara. Queria agradecer primeiramente a Cartado pela oportunidade da gente estar falando aqui um pouquinho sobre um tema bacana aí de conservação. Me chamo Lucas, né? Trabalho com esse ramo, João, já há 10 anos, né? Então são diversos projetos que nós criamos durante todo esse tempo, né? Projetos junto a concessionárias de rodovia, estudos de novas concessões na parte de conservação e manutenção de rotina, né? Então é um grande prazer estar aqui para falar desse tema aí com vocês. Legal, cara, legal. E Lucas, pra gente começar, cara, o que é conservação rodoviária? Vamos lá, né? O pessoal sempre pensa, a gente tá até conversando um pouco antes, o pessoal sempre pensa em pavimento, mas tem muito mais coisas além disso, né? Tem muitas atividades, né, João, que a gente tem dentro da conservação, né? Conceitualmente, João, a gente pode definir a conservação rodoviária, né, como uma política ali de várias atividades, né, que a gente tem que a gente tem dentro de uma concessão, dentro de uma rodovia, que visa manter, né, a qualidade, a segurança e a eficiência daquele modal rodoviário, né? Nós temos aí dentro da conservação vários programas, né, em que é subdividido. A gente tem a conservação de rotina, né, que são aqueles serviços ali que são executados durante o dia a dia, né? Então a gente tem ali coleta de lixo, a parte de limpeza do sistema de drenagem, a parte de limpeza e lavagem, né, de placa, de barreira, os cuidados com a área verde, né, parte de roçada, acero, que são serviços importantes aí dentro de uma conservação de rodovia, né? Nós temos a conservação de rotina, né? Que é essa que a gente falou. Temos a conservação especial, né? Que são aquela conservação onde há uma intervenção maior, né? Seja de pavimento, seja de uma substituição de um sistema de segurança, né? De elemento de proteção e segurança, parte de defensa metálica, barreira rígida, né? Temos as manutenções de rotina que são feitas, né? Substituição de placa, por exemplo, né? A gente tem ali também a troca de barreira, troca de atenuador de impacto. Então, são vários serviços, né, que contemplam essa conservação de uma rodovia, né? Então, assim, são serviços bastante importantes. Se nós formos pensar hoje, né, quase aí 60% de tudo que é transportado dentro do Brasil, né, é transportado pelo modal rodoviário. Uhum. Então, a gente tem uma grande importância em que esse modal esteja de acordo, né, esteja conservado, para que as empresas que aqui se instalam no Brasil tenham competitividade, né? Consigam ali escoar os seus produtos de uma maneira mais economicamente mais viável, né? E assim consigam uma competitividade maior no mercado, né? Então, conceitualmente, basicamente, são esses tipos de conservação que tem, né? Como que é definido, tá? E é um ramo bastante interessante aí dentro da parte de uma conservação de rodovia, tá? Legal. Bastante coisa mesmo, né? E assim, pelo que a gente tem conversado, você esteve mais do lado da prestação do serviço de conservação, mas a gente sabe que tem aí players como as concessionárias, o próprio poder público, tem as prestadoras, tem a fiscalização, enfim. Pensando mais no lado da prestação de serviço, né? Quais são as principais atribuições aí de uma prestadora de serviço quando se fala em conservação rodoviária? Legal, ótima pergunta, João. A gente sob a ótica aqui do fornecedor, antes da gente entrar nesse ponto, eu gostaria de falar do tamanho que é o Brasil, né? A gente sabe que é um país continental. Nós temos hoje aí aproximadamente quase 2 milhões aí de quilômetros de rodovias, né? Das quais mais ou menos 200 mil quilômetros pavimentado, né? E dessa parcela, João, hoje a gente tem aproximadamente aí 25, 27 mil km que é concedido à iniciativa privada, né?
Então, o Estado ele tem uma dificuldade muito grande, né, em manter todo esse ativo, né, numa condição legal de tráfego, né. Então, a gente tem um desafio como nação, como país, né, de estar desenvolvendo, e um grande programa que foi criado pelo Estado é a privatização dessas rodovias, né, através da exploração de pedágio. E a gente chega, João, em vários players que a gente tem hoje no mercado, né, grandes grupos aí que investem no Brasil, né, que acreditam no potencial do Brasil, e eles acabam enfrentando essa primeira barreira, né, de dificuldade, né, por ser um país muito grande, né, e que ainda é muito jovem nessa questão de privatização de rodovia. A gente está falando aí de 30 anos, nem isso ainda, de uma concessão. Então, a gente tem um grande desafio em desenvolver fornecedores, né? E aí que a gente entra nessa questão da ótica da prestação de serviço, né? Se nós pegarmos aí uma concessionária de rodovia, ela tem vários serviços, né, que ela precisa terceirizar, que ela precisa de parceiros para que o projeto dela alcance a viabilidade ali desejada, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a parte de conservação de rotina. Hoje, que é um ramo onde eu atuo mais especificamente, né? A gente tem poucos fornecedores no mercado, né, que fazem essa prestação de serviço. Acredito que muito devido, João, ao grande investimento que é necessário ser feito, né? Se nós formos pensar da ótica de uma concessão, a concessão ela tem ali 30 anos para viabilizar aquele projeto, né? Então ela tem todo o investimento que é feito na frente, né, para retornar lá atrás, para que ela consiga ter ali o payback dela. E a gente tem contratos com a concessionária de 3, 4, 5 anos. Isso vem mudando gradativamente ao longo do tempo, né? Se nós formos pensar 10 anos atrás, era muito comum a gente ter 1 ano de contrato apenas, né? E isso as concessionárias entendendo, né? Entenderam que o investimento era muito alto para um contrato de 1 ano, né? Então, hoje tem contratos, depois passou para 2, 3, hoje nós temos contratos de 5, 6 anos, né? Da parte de conservação de rotina, por exemplo, em que viabiliza mais essa questão do investimento, né? A gente tem uma dificuldade também muito grande dentro vamos falar da geografia do Brasil. Cada local, né, isso falando no estado de São Paulo, né, passando um pouco ali para o centro-oeste, vindo um pouco para o sul, várias características de ambiente, né? Então nós temos ali trechos que são mais sinuosos, onde a gente tem uma grande quantidade de taludes, de aterros, né? Isso tudo dificulta a parte ali da conservação de rotina. Se nós formos pegar, por exemplo, trechos com VDM alto, né, em que a geometria ali da rodovia ela ainda não suporta aquele VDM, né, as melhorias que a concessionária vai ter que fazer naquele trecho. Então, tudo isso tem um impacto muito grande na hora de você montar um projeto de conservação de rotina. Então, eu acredito que isso é o grande desafio que os prestadores têm hoje, né, de investir, né? Eu acredito, e é uma coisa que nós falamos muito com os nossos parceiros, né? Que é a questão que a gente tem que estar sempre preocupado com o ESG, que é um ponto muito importante que hoje é discutido, né? E que tem que ser levado em consideração pelos fornecedores, né? Você pensar ali que você está trabalhando para os usuários da rodovia, né? Também pensar nos seus colaboradores que estão ali expostos ao risco, né? Então, tudo isso você tem que pensar antes de montar um projeto, né? E por ser uma coisa nova, a gente ainda não tem muitos players. A gente parte para a pavimentação, de que ali a conservação especial ela já é mais bem difundida. Você tem empresas de grande porte já no mercado que fazem hoje esse serviço, né? Então, sob várias óticas. A gente fala de sinalização, elemento de proteção e segurança. A gente tem empresas muito boas também que hoje fornecem no Brasil matéria-prima de qualidade para as nossas defensas metálicas, né? Então, cabe ao prestador de serviço cada vez mais buscar uma excelência, né? Eu costumo falar que o órgão regulador das concessões de rodovias, principalmente, eles se reestruturaram muito, eles melhoraram muito, os contratos são melhores agora, né? Esses novos contratos. As concessionárias também mudaram, elas se especializaram também mais, e agora os prestadores de serviço também tem que ser puxado isso, né?
buscar um desenvolvimento, buscar novas ferramentas para que a gente consiga fazer uma manutenção correta aí de rodovia, né? Que não agrida tanto o meio ambiente, que a gente consiga fazer isso de uma forma segura. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e é o grande desafio que os prestadores têm para os próximos anos aí dentro desse setor, tá? Legal. Uma questão, você comentou mais direcionado para as concessionárias, né? A prestação de serviço para as concessões. E a gente vê que hoje as concessionárias elas têm um desafio grande na parte de gestão de ativos, e aí entra a parte da conservação, manutenção, enfim. Existe alguma forma da prestadora de serviço, e aí tentando ir um pouco além aqui, tá? Existe alguma forma da prestadora de serviço apoiar nessa gestão de ativos, pensando em geração de dados, talvez ajudar na identificação das não conformidades, apoiar em propostas de solução mais efetivas para não ficar gastando recorrentemente de algum ponto? Isso faz sentido para uma prestadora de serviço ou já foge muito da atribuição dela? Olha, João, excelente pergunta. Até, pessoal, faço convite para quem não viu o último podcast aí com o João, que fizeram com o pessoal da CCR, muito legal, sobre gestão de ativo, né? Que vai muito em prol disso que você perguntou, tá, João? Eu acho que tudo que é baseado em dados, né? A gente consegue ter uma aplicabilidade melhor, né, de resolução, né? Então, quando a gente se baseia em histórico, a gente, por exemplo, entende que aquele trecho tem determinadas características ali que fazem com que haja um desafio na conservação de rotina. Se você é uma empresa que já possui esses dados, né, consegue aplicar uma ferramenta, e aí eu sou um fã da Cartado, a gente inclusive trabalha junto, né, João, com projetos com a Cartado, e faz toda a diferença na tomada de decisão, né? Eu acho que a gente tem que sempre envolver a operação com a conservação, né? Para que todo mundo se comunique de uma forma clara, esteja todo mundo no mesmo dado, né? Naquilo que quer ser visto, né? E a gente triangula isso também, inclusive, com o órgão regulador, né? Então, é muito legal essa triangulação do órgão regulador, fiscalizando a concessionária, fiscalizando o seu prestador de serviço, mas que haja uma interatividade isso através de uma ferramenta de dados, né? E nada mais fácil de fazer isso é você tendo um bom levantamento de ativos, né? Então, quando uma concessão ela faz aquele primeiro estudo inicial, já participei de alguns, inclusive, para montar o escopo da conservação de rotina, é aquilo que a gente precisa visualizar. Então, é fazer um levantamento, um cadastramento correto desses ativos, né? Para que a gente entenda como que é essa rodovia, né? E aí fica muito mais fácil de você planejar. Nós sabemos que, por exemplo, quem rege aqui no estado de São Paulo, né? O órgão regulador das concessionárias é a Artesp, né? Então, tem um anexo dentro do programa ali de concessão, que é o anexo 6, que fala só da parte de conservação de rotina, né? Então, lá é fácil da gente visualizar qual é o parâmetro que nós temos que deixar determinado tipo de atividade, né? Qual é a frequência de execução que a gente tem de manutenção e conservação de cada também plano ali de atividade, né? Então, se você tem um levantamento legal de ativos, né? Você consegue planejar isso a longo prazo. Você consegue fazer sinergias. Você pega aí grandes grupos que têm concessões próximas. Se você consegue fazer essa sinergia de atividades para que o investimento em equipamento seja menor, para que você consiga utilizar ferramentas que possibilitam você enxergar esses dados, né? Com certeza você toma uma decisão muito mais assertiva, né? Você vai dimensionar melhor o teu projeto, o teu serviço, né? Ali de atividades que você tem que entregar. Então, tudo isso faz sentido na hora da gente tá dimensionando, né? E aí serve de histórico, obviamente, para outras concessões, né? A gente chama de trecho homogêneo, né? Tem muita coisa que você consegue aplicar em outros locais, dado a experiência de dados que você tem em outro local, né? Então é muito importante esse movimento. A Artesp ela já tem algum tempo, né? A NTT agora nos novos contratos também está cobrando essa questão uma ferramenta de ativos, né? Para que isso seja um ativo daquela rodovia, para que futuramente, quando isso passe, né, outro player vá operar ou volte para o estado, tenha-se dados daquilo que foi feito, né? E aí você consegue planejar muito melhor a tua operação e a tua atividade no dia a dia, né? Mas isso
dentro da tua vivência aí, né? Se enxerga a abertura do mercado das concessionárias para estar fazendo essa parceria, vamos chamar de parceria assim, né? Porque, querendo ou não, o prestador de serviço hoje, ao meu ver, né? Claro que eu tenho visto mudança nisso, mas ele tá lá mais para realmente executar o serviço e cumprir com a norma, né? Não tem muita... Não que não exista muita abertura, mas o próprio contrato, no contrato, sem falar, não faz sentido estar avançando além do que está no contrato, né? Você tem enxergado a abertura das concessões? Existe procura das concessionárias por prestadores de serviços que façam esse tipo de trabalho mais proativo, de sugerir soluções diferentes, sugerir melhorias, enfim. Isso tem acontecido no mercado? Muito, João. Isso é uma boa pergunta também. Se nós formos avaliar, nos últimos anos aí, a gente vem acompanhando essa reestruturação do órgão regulador, então, obviamente, a cobrança ela é mais intensa, né? E as concessionárias estão justamente carentes desse tipo de apoio, né? Eu acho que a abertura hoje, tá? Muito mais do que havia antigamente. Antigamente é como você comentou. Tá aqui o teu contrato, você tem que entregar esses serviços e é isso que você tem que fazer. Hoje já há uma abertura muito, muito maior dos grupos para que a gente discuta soluções mais inteligentes, né? Para que a gente traga tecnologia para aquela operação, né? Então, tudo isso passa por uma boa gestão de ativo, né? Passa pelo planejamento e eles como que eu posso dizer? Eles tentam desenvolver isso nos fornecedores, né? Difundir isso nos fornecedores. Nos tragam coisas novas, vamos pensar junto numa operação mais inteligente, né? Então, há uma abertura para isso, né? A gente sabe que os contratos são muito, muito restritos hoje, mas a gente, de uma certa forma, consegue dar essa trabalhabilidade, né, para trazer essas novas ideias. Eu sempre falo que não só na operação é importante a gente trazer tecnologia, mas nós temos que ter mecanismos dentro dos contratos que possibilitam esse ganha-ganha, né? Então, se eu trago uma solução ali diferente para o meu cliente, para o meu parceiro, isso tem que ter travas dentro do contrato para que ambos ganhem, né? E aí isso faz com que o fornecedor busque soluções, busque alternativas e não seja mais... a gente sempre brinco com o meu sócio, a gente sempre fala que eles não querem mais um empreiteiro ali, um cara para... tá aqui o contrato, siga. Eles querem justamente parceiros, né? Para que consiga otimizar os custos, que a gente sabe que hoje tá muito fora da realidade, os custos com a conservação. A gente precisa trazer isso para um patamar mais viável, né, para ambas as partes. Então, tudo isso parte dessa abertura e dessa parceria que os grupos têm agora com os fornecedores, né? Acho que isso é muito importante para sucesso do contrato. Legal. E como a concessão é uma empresa privada, né, tem mais flexibilidade para trabalhar no contrato, diferente de, por exemplo, a conservação, quando a gente está falando de órgãos públicos, com DENIT, DRs e assim por diante, que por ser público tem que ser mais restrito o contrato, né? Tem toda a questão de licitação, transparência, etc. Então, tem que seguir ali um pouco na linha do que está no contrato. Já quando a gente fala de privado com privado, já fica um pouco mais simples, imagino, né? Claro que tem a questão das questões regulatórias da própria concessionária, mas legal ter trazido esse ponto aí, né? E Lucas, dentro da conservação, pensando aí mais, não sei se só na prestadora, tá? Mas aí o que você achar mais legal de trazer assim de comentário, quais têm sido os principais desafios técnicos hoje para a conservação? É mais de pessoas, é mais de equipamento, é do contrato, como você trouxe algumas questões, é de regiões, enfim, onde que estão os principais desafios técnicos aí? Olha, João, hoje o maior gargalo que eu enxergo, tá, dentro dessa prestação de serviço, e aí falo como prestador, acredito que também da visão da concessionária, da visão de outras empresas, inclusive de construção, né, é a mão de obra, né? A gente vem enfrentando uma escassez de mão de obra no mercado. A gente sabe que é uma mão de obra intensiva que nós precisamos para fazer essa manutenção e conservação de rotina, né? Então, eu acredito que tudo isso passa pelo desenvolvimento que o país também está passando, né? Nós temos outros nichos aí de mercado onde essa mão de obra consegue se alocar, e aí você faz uma análise. Muitas vezes o pessoal está trabalhando lá, sol de 40, 50 graus ali, né? Então, o pessoal busca novas condições
que favoreçam. Às vezes o lado financeiro não pesa tanto nessa hora, mas sim a qualidade de vida. A gente vê esse movimento das novas gerações buscando isso, né? Porque geralmente está muito longe da família, Exato. Fica um ano lá em alojamento, em hotel, casa, enfim, né? E aí há aquela balança, será que tudo isso compensa, né? Será que não compensa eu ganhar um pouco menos e ficar aqui? Então há uma mudança de paradigma nessa questão, né? E cabe a nós, sociedade, empresas, seja prestadora de serviço, seja as concessionárias, seja as construtoras, fazer 2 movimentos, tá? O primeiro movimento é buscar o desenvolvimento dessa mão de obra, né? Capacitá-la de tal forma que você consiga agregar valor para aquele negócio, né? Que aquela pessoa que esteja lá executando o serviço veja o motivo dela estar executando, qual que é o propósito daquilo, né? Eu até fiz uma analogia esses dias, João, com uma equipe numa visita, em que eu parei e o pessoal faz a limpeza de drenagem ali da rodovia, né? E eu perguntei pro pessoal, falei, pessoal, o que vocês fazem no seu dia a dia? Qual que é o teu principal escopo aí de trabalho, né? E aí, pessoal, a gente faz aí o que manda, né? A gente limpa a drenagem, corta o mato, aquele jeito do pessoal de campo, né? Aí eu falei pra ele, cara, você sabe de uma coisa legal? Você é um salvador de vida. E aí a equipe ficou em silêncio, assim, olhando pra mim, falando, mas como que eu salvo uma vida, né? Falou, ó, se você deixar de limpar aquele sistema de drenagem, o que vai acontecer? A drenagem vai entupir. A drenagem entupindo, você tem uma chuva, obviamente aquilo vai transbordar, né? Porque está entupido e vai vir para a pista, né? O que acontece com a água na pista, pessoal? Buraco. Aquaplanagem, abre buraco, você expõe o usuário a um risco muito grande, né? Quem nunca passou por uma rodovia, pegou uma aquaplanagem devido a um sistema de drenagem que estava bloqueado. Então, você vê a importância daquilo que você está fazendo? Você está salvando uma vida, você está salvando a vida de uma família, inclusive da sua que trafega por essa rodovia. E aí todo mundo ficou assim, poxa, que legal, não tinha essa visão de propósito, né? Então, cabe às empresas a estar fazendo mais treinamentos com seus colaboradores, procurando capacitá-los da melhor forma possível, procurando mecanismos de remuneração variável para esse pessoal, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Nessa meritocracia do pessoal, se entregou ali para determinada atividade, você tem que ajudá-lo também de uma forma ali que traga ele para o projeto, né? E o segundo ponto, João, além dessa capacitação, é o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Se nós formos pensar nível Europa, nível Estados Unidos, né? Lá não tem mão de obra intensiva dessa maneira para fazer essa conservação. E como que eles fazem? Né? Não tem rodovia na Europa, Estados Unidos, tem um monte, né? O episódio que a gente fez antes desse, estava comentando, acho que é 4 milhões 4 milhões nos Estados Unidos, é o dobro do Brasil, né? Se nós formos analisar ali, né? E 4 milhões é pavimentado? Pavimentado. Então é muito mais do que o dobro, né? Então, a gente está em 200 mil, mais ou menos. 200 mil, então, poxa, é 20 vezes mais aí, né? Então, e como é que eles conseguem fazer isso, né? Através de uma mecanização, né? Mecanizar os serviços, trazer novas tecnologias que façam com que o serviço seja realizado de uma maneira mais efetiva, mais eficiente ali no dia a dia, né? Exponha menos colaboradores ao risco, né? De estar ali, por exemplo, tem um trabalho que nós fazemos que é a limpeza de defensa metálica, que praticamente o nosso colaborador fica de costa para o fluxo da rodovia, né? Então isso é muito perigoso, né? A gente está expondo ali o nosso colaborador ao risco. Por mais que você faça sinalização correta, a gente siga ali os manuais de sinalização, sempre tem esse risco, né? Então, trazendo mecanização, trazendo formas de que você tenha menos colaboradores ali exposto ao risco, você consiga agregar valor naquela tua prestação de serviço, você consegue entregar uma conserva mais eficiente, né? E tudo isso parte, João, acredito eu, isso é uma coisa que eu sempre discuto com os meus clientes, isso passa muito pelo CAPEX também, pelo investimento, tá? Hoje, quando as concessionárias pegam lá o projeto de duplicação, né? Ninguém pensa na operação depois, né? Você pega, a maioria, poxa, tá ali no projeto, vamos executar o projeto e deixa um talude lá, absurdo, que daí eu vou ter que fazer a roçada, por exemplo, na mão. Poxa, será que se a gente fizesse um projeto de compensação entre aterro e corte ali... Eu sei que isso eleva um pouco o teu custo, mas pensa, você tem 30 anos de operação, né? Que você depois vai ter que cortar esse mato. Então,
Será que não é mais inteligente a gente pensar numa forma de, a hora de estar fazendo essas intervenções, já pensar na operação? Né? Locais que dá, por exemplo, para colocar concreto, né? Para que você não tenha uma área verde ali manual para ter que ser roçada. Ou, por exemplo, você vai alocar uma placa, né? A gente sabe que tem projetos e regulamentações para placa, mas talvez se você deslocar ela um pouco para cá ou para lá, você não consegue criar uma zona ali onde eu consiga mecanizar e eu não precisa fazer a manual. Então, é tudo isso que nós temos que discutir. Não só trazer a mecanização, mas pensar em formas de construir uma rodovia em que essa mecanização seja mais eficiente. Né? Se nós pegarmos hoje, por exemplo, o Carvalho Pinto, que é uma rodovia que liga ali ao litoral norte, ele pega São Paulo e liga até o litoral norte. É uma rodovia que foi pensada, é uma rodovia que quando ela foi construída, ela foi planejada para operação. Então lá hoje você consegue ter trechos muito mais mecanizáveis, você consegue trazer tecnologias, né, que você agrega valor ali na tua conserva, né? Então, eu acho que parte muito disso também. A gente tem que fazer estudos que nós precisamos fazer, que depende de determinada região, é mais fácil, é mais difícil, mas trabalhar na caracterização do trecho, trabalhar naquela geografia do trecho, para que a gente consiga trazer essas inovações também, né? Então, parte tudo desse ponto. Nunca tinha pensado por esse lado, tá? Assim, a gente pensa muito quando a gente fala de carro autônomo, por exemplo. Hoje já é óbvio que a rodovia tem que suportar, primeiro tem que projetizar uma rodovia para receber o carro autônomo, mas eu nunca tinha pensado nessa parte de ter uma rodovia preparada para receber tecnologia de ponta. E realmente, quando a gente olha para o exterior, isso já está muito mais desenvolvido. E não é que não tem equipamento aqui no Brasil, não é que a gente não consiga trazer equipamento para cá para poder fazer essa mecanização, né? E nunca tinha pensado dessa forma, que realmente é a rodovia que muitas vezes não está preparada e acaba inviabilizando o projeto, ou enfim, um contrato, uma prestação de serviço mecanizada, né? E até em questão de tentar trazer alguns exemplos assim, dessas tecnologias, eu sei que você gosta bastante disso, né? Tá sempre se inteirando. O que você tem visto de equipamentos que consegue tirar essa mão de obra do risco, de estar abaixo do calor? E não é que a gente vai tirar emprego, né? Até porque está faltando gente para trabalhar nesse ramo. Então, o que você tem visto já, Lucas, de tecnologia nesse sentido? Olha, João, a gente tem um departamento muito forte que busca justamente essas novas inovações, né? Hoje, se nós formos avaliar, já foram criados alguns equipamentos muito bacanas, né? Um deles que eu gosto bastante, se ter o exemplo da lavagem de defensa metálica, é fazer essa lavagem através de um implemento, né? Muito parecido com o implemento ali de lavacar, onde o carro entra e tem aquelas escovas, né? Por que não colocar essas escovas para lavar essa defensa metálica, né? Então, esse foi um dos equipamentos criados para a parte de conservação de rotina, né? Então, isso trouxe muito benefício de redução de exposição ao risco. Eu trabalho hoje com 2 colaboradores, antes eu trabalhava com 6, 7 colaboradores, né? E eu consigo ter uma produtividade de 3 a 4 vezes mais do que com a equipe manual, ou seja, são 4 vezes mais produtividade com 1/3 ali, aproximadamente 1/4 da equipe, né? Então, isso traz uma eficiência muito grande para a conservação, né? Essa questão do trecho estar preparado, ele possibilita a gente trazer tecnologias de robô autônomo, né? A gente consegue hoje ter no mercado robôs que fazem a parte de roçada. Obviamente que a gente precisa de um trecho mais patamarizado, um trecho mais regular para que haja uma escala de produtividade, senão acaba que não compensando. Inclusive, já fizemos vários testes e, infelizmente, a nossa geografia não permite a utilização, mas é uma coisa que é muito utilizada lá fora, né? Então, é um outro ponto. Desenvolvimento de roçadeiras mais inteligentes para que a gente consiga ter uma área de abrangência maior na hora que o roçador está fazendo a roçada. Então, automaticamente, você precisa de menos colaboradores, né? A gente tem a questão também de lavagem de barreira de concreto, né? Hoje, dentro lá do anexo 6 de conservação de rodovia, nós temos que fazer esse serviço 2 vezes por ano, né? Então, imagina nós pegarmos uma rodovia e tudo que tem de defensa metálica e barreira rígida, ela precisa ser lavada 2 vezes por ano. Se você não faz isso de uma forma eficiente, você está agredindo o meio ambiente, gastando uma água desnecessária. Então, a gente buscou soluções para trazer um equipamento que, através de jatos de pressão da água, consegue utilizar menos desse recurso e consegue aumentar a eficiência de produtividade.
Então, um tanque de água que a gente gastava ali para fazer 2, 3 quilômetros, a gente consegue fazer 10 quilômetros com o mesmo tanque, né? Então, isso também melhora a eficiência da utilização do recurso natural. Então, todas essas tecnologias, João, são pensadas diariamente, né, para que a gente consiga mecanizar. Obviamente que é como você falou, é segmentado. Eu tenho trechos que eu consigo aplicar, tenho trechos que eu não consigo aplicar, mas de uma forma geral a gente tenta trazer essas tecnologias, né, para que a gente tenha essa eficiência dentro da nossa conservação. Pô, bacana, cara. Tem bastante coisa realmente aí para a gente evoluir na parte de tecnologia no campo mesmo, né? E até uma das coisas que a gente vê muito em contrato com o órgão público, por ter necessidade de ser rígido mesmo, né? É a questão de muitas vezes não valer a pena, não poder, até em alguns casos, trazer novas tecnologias, né? Na parte de construções, a gente sabe que existem alguns modelos de contrato, né? Preço unitário, administração, performance, enfim. Existe alguma barreira nos contratos para trazer essas tecnologias? Por exemplo, vou trazer um exemplo que eu já vi contrato DENIT, por exemplo, tem lá a lista, né, de itens e preços. Roçada manual, roçada mecanizada. Se acabou, né, o saldo de roçada manual, só pode fazer com mecanizado. Se for o contrário, é a mesma coisa, né? Nos contratos de concessão, quando é por preço unitário, faz sentido? Consegue fazer esse tipo de troca da execução, da forma de executar o serviço? O de administração, eu sei que é meio que vai lá e tu faz como tu achar melhor, só resolve meu problema, né? Basicamente é isso. Consegue trazer um pouco dessa questão dos contratos e como que a tecnologia entra neles, se é viável, não é viável, enfim. Bacana, João. A gente tem alguns modelos de contrato em que desafiam o fornecedor e outros modelos de contrato em que o cliente solicita aquilo que ele entende que é o necessário, né? Uhum. E aplica no teu dia a dia. Vamos falar um pouquinho de um contrato, por exemplo, de performance, né? O que é o contrato de performance aí, pessoal? Para a gente poder aprender junto. Olha, o contrato de performance ele é muito aplicado principalmente em questões de áreas verdes, aonde tenha parâmetro para ser atingido, né? Então, por exemplo, dentro de uma... E aí, trazendo um pouco para o privado ainda antes, tá, João? O privado, contratos de concessão solicitam que a altura da vegetação não ultrapasse 30 centímetros, por exemplo, né? Então, não importa quantas intervenções você tenha que fazer, seja manual, seja mecânica, seja do jeito que for, você não pode deixar que nenhum local da rodovia a vegetação ultrapassa 30 centímetros, né? Se você considerar áreas nobres, né, que ali pedágio, base da polícia, uma base SAL ali de atendimento ao usuário, essa altura não pode ultrapassar 10 centímetros. Então é um desafio muito grande. E esse contrato por performance, ele desafia o fornecedor a justamente trazer formas mais inteligentes de fazer aquele serviço, né? Que ele ganhe uma competitividade maior, né? Então, o cliente ele deixa o fornecedor muito aberto a trazer a solução que ele acha que é mais interessante para aquele trecho, né? Obviamente que o risco regulatório passa a ser da empresa terceirizada, né? Contratualmente é amarrado dessa forma, justamente porque a responsabilidade por esse dimensionamento e por essa precificação desse projeto é do fornecedor. Então o fornecedor... E aí a gente analisa isso por dois viés, né? É uma coisa legal onde o fornecedor pode buscar ali novas tecnologias, mas o fornecedor acaba colocando uma certa margem de segurança para imprevistos, né? A gente nunca sabe, por exemplo, quanto vai chover no ano em determinada região. A gente não tem... Pegar Santa Catarina esse ano, cara... Foi complicado. Só não choveu 48 dias. No ano. Perfeito. Só não choveu 48 dias. Então, E aí, vamos colocar que a gente consiga fazer um contrato de performance com aquilo que nós viemos falando mais cedo. Com gatilhos, com travas que permitem essas variações. Então, poxa, eu tô pensando numa praticabilidade de quanto, né? Pego ali o meu histórico de toda a região do trecho 50 anos, dados de 50 anos, aí a importância do dado, novamente, a gente falando sobre ferramentas que controlam isso, né? Quanto choveu naquela região? Olha... Você joga isso num mapa, né? Num mapa anual, né? E você coloca quantos dias praticáveis você teve no ano. A gente sabe que ali o período do fim do ano, de setembro até março, a gente tem um período intenso de chuvas aqui em São Paulo, por exemplo. Então,
será que a gente não pode criar mecanismos dentro do contrato que, se variar essa praticabilidade, consiga ter um reequilíbrio naquele contrato? Isso evita muito problema, né, João, que a gente tem hoje nos contratos. Quando ele é 100% performance, 100% da responsabilidade é do fornecedor, independente da situação. Então, essa margem de segurança que o fornecedor coloca acaba encarecendo a precificação. E muitas vezes não vai ficar aderente àquele projeto que a concessionária tem. Então, mais uma vez, cabe dentro dos contratos mecanismos também. A gente sempre fala de tecnologia na operação, mas temos também trazer isso para a parte contratual, né? Sim. Trazer algumas visões, algumas soluções que você consiga reduzir o custo daquela operação, né? E a gente parte para um contrato onde você não tem muito esse desafio, que são contratos por administração, né? O que é o contrato por administração? Resumidamente, o nosso cliente coloca uma lista de recursos que ele precisa, né? Então, por exemplo, vou precisar de 10 equipes para fazer tal serviço, 5 para fazer outro. A especificação da equipe são esses colaboradores, né? Essa categoria de funcionário. São esses equipamentos que eu quero, e a operação é gerida de uma forma ali entre as duas partes, vamos dizer assim. Então, cabe a nós ali o dia a dia, né, das programações e tudo mais, mas a responsabilidade pelo dimensionamento fica pelo cliente. Quando essa responsabilidade fica por ele, todo o risco regulatório fica com ele também, né? E aí a gente entra naquele problema de medição de produtividade. Todo mundo tem um certo receio desse contrato por administração, porque imagina que, poxa, como eu estou ganhando por disponibilidade de recurso, né? Se eu garantir que os recursos vão estar lá, eu vou estar recebendo daquela equipe. Então isso acaba, muitas vezes, trazendo uma zona de conforto para o fornecedor, né? Apesar de todo o desafio que o fornecedor tem de realmente disponibilizar esses recursos, né? De garantir. Do que tu comentou antes sobre a questão de mão de obra, mão de obra. O maior desafio é mão de obra, e tu tem que garantir mão de obra ali. Então esse é um desafio mesmo. É um desafio grande. E aí, o que acontece? Se aquela mão de obra, aquela equipe acaba faltando, você tem o desconto, né? Uhum. Então, assim, a gente pensa que é uma forma mais fácil de controlar, mas também tem esse outro viés. Sempre tem o pró e o contra de cada modalidade, né? E aí nós entramos para a modalidade de preço unitário, que é uma das modalidades, assim, que eu entendo que é mais justa para todos os lados, né? É o equilíbrio entre a performance e a administração. Isso é muito tratado em órgão público, né? Todos ali os editais vêm nesse modelo, né? DR, DENIT, nesse modelo de preço unitário, tá? E o preço unitário, qual que é o viés positivo desse tipo de contrato, né? Qualquer variação que você tiver, então, por exemplo, choveu mais do que o previsto, você vai ter que fazer mais ciclos, por exemplo, de roçada. E como é por preço unitário, você é remunerado por isso. Se não tem ciclo de preço de roçado, também você não é remunerado por isso. Então, ele traz uma coisa mais justa do ponto de vista de variações naquela prestação de serviço, né? Qual que é o viés negativo disso? A gente tem que ter uma estrutura muito grande para manter uma conservação de rotina, né? Nós temos ali gerentes, coordenadores, supervisores, né? Que a gente chama do custo indireto do contrato. Quando nós mantemos esses profissionais em campo, num contrato de preço unitário, na formação ali da tua proposta, por exemplo, de BDI, isso acaba complicando a conta, porque você não sabe quanto de fato você vai ter de escopo a ser executado, né? Pode ser que você não tenha ali determinados serviços no mês, né? A tua remuneração ela acaba sendo menor, mas todo aquele custo que você tem indireto, ele está mantido ali. Os profissionais são contratados como mensalistas, eles também vão estar constando na sua folha, fazendo ou não fazendo o serviço. Então também tem esse viés negativo, né? E todas as 3 modalidades têm essas duas. E qual que é a melhor forma? É buscar soluções para dentro do seu contrato, de acordo com a característica dele, pensar em modalidades híbridas, né? Que a gente fala. Por que não ter um contrato, uma parte que é conhecida ser por performance, uma parte que não é tão conhecida, que a gente não sabe o volume de coisa que vai ter, partir para um preço unitário ou um ADM. Então é fazer de forma híbrida esses contratos, né? A gente tem muita essa flexibilidade hoje no setor privado, né? Não tanto ainda no setor público, mas eu acho que cabe uma discussão geral para que justamente se busque aquilo que de melhor vai atender aquele trecho. Uhum. Interessante. Então,
pensando ali naquela parte da tecnologia, hoje o de performance, até acho que eu comentei antes da administração, mas o de performance seria o mais... que mais traz flexibilidade para encaixar esse tipo de tecnologia, porque o risco está com vocês, né? Perfeito, perfeito. E nada impede também de você ter um contrato, por exemplo, com a administração, e aí que eu falo da modernidade dos contratos, de trazer gatilhos, né? De desenvolvimento de novas tecnologias, né? Tem muitos parceiros hoje dentro do segmento que provocam isso nos fornecedores. Me traga tecnologia, a gente divide investimento, vamos analisar prazo de contrato, né? Talvez você fala, você tem o receio de trazer aquela tecnologia porque ela é muito cara, mas, poxa, se a gente dividir, se a gente fizer ali um mecanismo para que esse investimento não seja impactante no teu custo, então ele divide isso com você também. Então, tem mecanismos de você trazer. E aí, vamos supor que determinado equipamento que foi testado, foi aprovado, né? Ali ele mostrou ter um ganho de eficiência, pode ser que ele se torne um equipamento por administração, por exemplo, também. Então, tem vários mecanismos dentro dos contratos que possam trazer essa questão de melhoria, né? Interessante. E até você comentou um pouco ali do pessoal mais de escritório, né? Pessoal de gerência, sala técnica, enfim. E acredito que é um pouco mais do público que está nos assistindo, né? Para essa galera aí que está nos acompanhando, o que você acha que precisa estar atento quando a gente fala de conservação rodoviária? Quem já trabalha com conservação, quem quer trabalhar com conservação, onde que precisa estar especializando? É em conhecimento técnico, é gestão de equipe, por questão da mão de obra, talvez, né? Me veio aqui essa questão. É buscar por novas tecnologias, onde que tem que estar se aprimorando, se aperfeiçoando? Onde é que tu enxerga isso? Muito legal, João. Eu costumo dividir essa questão em 3 pilares principais, né? Eu acho que a gente ainda tem uma falta muito grande dessa mão de obra especializada também. Não é só operacional, viu, João? A gente também tem esse problema em todos os níveis hierárquicos ali, se a gente for pensar. E trazer esses colaboradores, né? O pessoal que vem para a conserva muitas vezes vem da engenharia, né? Vem de obras e aí vai trabalhar com a conserva. Mas eu acredito que dentro desses 3 pilares, o primeiro deles, tá? É você buscar um conhecimento técnico, você entender o que é uma conservação de rotina, quais são as atividades, quais são os entregáveis, como que funciona um contrato de uma concessão perante o órgão regulador, como funciona um contrato do prestador de serviço para com a concessionária, também é importante entender mecanismos, gatilhos de contrato, entender sobre equipamentos, né? O segundo ponto desse conhecimento técnico, que é puxado nele também, é você buscar se especializar em gestão de pessoas, tá? A gente lida, João, com várias culturas dentro do nosso dia a dia, né? E aquela pessoa que não consegue se adaptar a esses vários tipos de perfil, ela acaba ficando de fora do mercado. Então, é legal ela investir nisso também, em ser um gestor de pessoas, né? Ser uma pessoa que promulgue ali a diversidade, que promulgue ali que promova a diversidade, que promova com que os colaboradores tenham vontade de participar daquilo, né? Ele seja um gestor ativo, né? Cuide das pessoas. Né? Eu costumo brincar que tem que ser um pouco psicólogo também, né? A gente tem bastante isso lá no escritório. A gente fala que a gente tem que entender qual que é a dor do outro, se colocar no lugar. Então, não só ser um cara versado tecnicamente, né? Buscar ali também só economia, só o lado financeiro. A gente tem que também buscar o lado humano, porque é isso que faz com que tenha sucesso nesse projeto, né? Justamente pela essa escassez que a gente tem do mercado, né? E a terceira, João, é ter vontade, cara, de fazer, né? A gente sabe que, como a gente estava comentando mais cedo, né? Tem que ficar longe da família muitas vezes, o trecho é longe, você não consegue estar ali muito tempo em contato com a sua família, mas você ter isso na tua veia, né, cara? Buscar aquela vontade de fazer, de acontecer. É uma logística muito grande, você tem que estar pensando ali onde cada recurso tem que estar alocado da melhor forma. Então você tem que andar bastante, né? Você tem que estar perto das suas equipes, né? Não adianta ser um líder, por mais que você seja um cara de escritório, você tem que estar perto da tua operação, é importante. E falo isso para todas as áreas, viu, João? Muitas vezes a sala técnica, ela acaba não tendo muito contato, né?
com o campo, e tem que ter, para entender qual que é a dor e a dificuldade do pessoal e também conseguir promover ali coisas diferentes que façam com que o dia a dia seja mais fácil, né? Então, tendo esses 3 pilares, o cara consegue ser um profissional diferenciado nesse ramo de conservação. É um ramo que vai crescer muito, né? Se a gente for olhar os números aí do governo, a gente espera que dobre a quantidade de rodovias concedidas, né? Tem muita rodovia sendo feita também, passando de estrada ali para uma rodovia, né? Então, vai ter muito mercado, vai ter muita oportunidade, né? Tem muitas concessões para sair, muitos projetos interessantes para sair. Então, o pessoal tem que se balizar nisso para se desenvolver e aproveitar esse setor, que é um setor que mais cresce aí dentro da infraestrutura, tá? Legal. Esse ponto você comentou de o cara também ir para o campo, né? A pessoa ir a campo, escutar o pessoal que está lá. A gente tem um parceiro nosso que começou lá atrás com a gente usar o sistema, e eles têm uma rotina da própria diretoria ir a campo, visitar a obra, e quando vai visitar a obra, vai no trecho com os colaboradores, claro, né, por várias questões, mas uma delas é porque o cara que está lá no campo, ele conhece muito melhor o trecho do que quem está no escritório, conhece muito melhor os desafios que estão no escritório, e por conta disso eles trazem ideias de soluções fantásticas, né? Um exemplo desse nosso parceiro é a questão que eles... uma equipe lá de campo comentou, cara, a gente poderia ter tá faltando pra gente um lugar aqui perto da obra, onde a gente está executando o serviço, com um café, às vezes pra gente fazer uma pausa, um lugar para que a gente possa ir no banheiro de forma adequada, enfim. O que eles criaram? Um caminhão que já tem tudo isso ali dentro. Então, eu esqueci agora o nome, mas é quase que um motorhome ali dentro do caminhão, que o pessoal faz tudo ali dentro. E tem outras questões lá dentro do próprio caminhão que eles conseguiram trazer, né? Então, assim, realmente o cara que está lá no campo, ele vai trazer muitas questões para quem está no escritório e vice-versa, né? Mas precisa ter essa troca de quem está no escritório realmente para lá. E, Lucas, uma pergunta que eu fiquei com curiosidade, assim, quando fala de equipe de campo, né? Uma pessoa de escritório vai estar gerenciando uma equipe de campo de conserva. Se a gente pegar um contrato, tentando pensar numa mensuração, assim, mas um contrato de uma concessão aí, que a média é de 500 quilômetros, 400 quilômetros, né? Quantas pessoas tem numa equipe de conserva, cara? Olha, João, esse é um dado bastante interessante. Varia muito, obviamente, de região para região. Você pega, por exemplo, rodovias em que os 500 km é duplicado, os 500 km é simples, ali a gente tem terceira faixa, canteiros largos ou não. Tem várias ideias, mas a gente costuma ter uma conta que varia de 0,4 até 1,2 pessoas por km, tá? Isso para fazer conserva de rotina, tá? Sem considerar as conservas especiais e as periódicas e as manutenções corretivas, né? Então, num trecho, por exemplo, aí de 500 km, você pode ter, dependendo da característica dele, de 200 até 500, 600 pessoas, né? Então, assim, é muita gente envolvida. Quando a gente fala que é mão de obra intensiva, é uma mão de obra intensiva mesmo, né? E a gente tem que pensar, João, não só na quantidade, né? Mas na distribuição dessas equipes, né? Você imagina, por exemplo, trechos, desafios que a gente tem. A gente recentemente esteve lá no Pará, numa concessão nova que teve do governo, onde não tinha estrutura, né? A gente não tinha cidades que promoveriam uma estrutura para que a gente conseguisse montar equipes. Então, se a cidade está muito longe uma da outra, né? Imagina que às vezes você tem cidades que você anda 100 quilômetros, 150 quilômetros, você não tem nada entre elas, né? Então, pensar em toda essa logística, né? Eu acho que esse é o grande desafio também, além da quantidade de recursos, como eles vão ser distribuídos ao longo desse trecho, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração na hora que você vai operacionalizar um projeto. Às vezes, você vai precisar de mais mão de obra justamente por estar longe as cidades. Então, você tem um raio ali de abrangência maior, né? Então, você acaba tendo que ter mais pessoas, você vai perder muito tempo de deslocamento, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai dimensionar ali uma conservação de rotina, né? A conserva especial, ela já é um pouco mais tranquila, né? Se você for pensar ali numa intervenção de pavimento, você já tem um projeto mais bem definido do que é reparo superficial, do que é reparo profundo, né? Você consegue dimensionar isso de uma forma bacana. Temos os desafios das usinas, né? De estar perto, de estar longe, mas é uma coisa mais tranquila de se pensar.
mas envolve muita coisa, né? É bastante gente, é uma mão de obra intensiva, distribuída ao longo de uma extensão muito grande. Então, tudo isso tem que ser pensado... Diversas variáveis ali, diversas variáveis. E até, pra gente finalizar aqui, Lucas, aqui na Cartado, a gente trabalha muito com a parte da coleta da informação no campo, né? E tentando pensar em todas essas variáveis que você trouxe, acompanhar a qualidade do serviço que está sendo executado, entender qual que está sendo a produtividade, como você comentou antes ali, das equipes, quais serviços custam mais, custam menos, etc. Quais são as informações, e aí não entrando muito no mérito, aqui pelo menos para mim não precisa, tá? Mas se quiser comentar, mas no mérito da tecnologia em si, mas quais são as principais informações e as variáveis que são coletadas do campo para que vocês possam tá fazendo algum tipo de análise lá no escritório? Perfeito. A ferramenta, né, João, eu falo que é o meio ali para a gente conseguir trazer aquilo que é do campo para aquilo que é o real, né? A gente conseguir ter uma dimensão maior do negócio. Alguns pontos que a gente avalia, né? E isso em toda rodovia que nós vamos começar um projeto, por exemplo. A primeira coisa é levantar qual que é o estado que está essa rodovia, né? Se ela é uma rodovia que já está mais madura, né? Ela já tem mais proteção, já tem mais elementos de segurança. Se a sinalização dela já foi prevista a manutenção recente ou não, né? Tudo isso de dados a gente tem que levantar. Qual é a quantidade de extensão que nós temos de defensa metálica, extensão de barreira rígida, área quadrada de área verde, né? Então tudo isso é importante para que a gente tenha um dado coeso, né? E a gente consiga subir isso numa ferramenta, né? E a Cartado faz muito bem isso, para que na hora de dimensionar, para que na hora de a gente conseguir avaliar, a gente entender quais recursos serão necessários, né? Então você pega, por exemplo, no caso da conservação de rotina, atividade propriamente dita de roçada, né? É um trecho mais plano, é um trecho mais acidentado, né? O canteiro central é um canteiro central mais curto, é um canteiro central mais largo. Então tudo isso é levado em consideração, né? Nesse levantamento inicial. A gente sempre faz cadastro homogêneo, muito parecido com os estudos que vêm para a concessionária, né? Quando ela vai participar de um bid de concessão do governo. Então, tudo isso é levado em consideração, a gente sobe isso numa plataforma, trata esses dados, né? E depois o acompanhamento ele é feito diariamente, né? Então, a hora que uma equipe está lá, ela tem que colocar quanto que ela fez de determinado serviço no dia, quantos recursos tinha nessa equipe, né? Então, metragem quadrada, a gente trabalha muito com essa questão de unidade de medida, né? Vamos por km, por metragem quadrada, por metro, por unidade, e a gente vai fazendo um banco de dados para que a gente crie uma estrutura bacana dentro dessa ferramenta e trazer essa tecnologia também de controle, né? Para que a gente consiga ter a tomada de decisão melhor para aquele trecho. Legal. Bom, Lucas, acho que o papo aí tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. Cara, foi uma aula mesmo aí que tu trouxe. Acho que para quem assistir aí o episódio vai entender muito melhor agora de conserva, né? E a gente entrou bastante detalhe mesmo, a gente conseguiu trazer muito detalhe para ver, para quem está nos assistindo ver que não é só ir lá e cortar grama, ir lá só ir limpar a placa, né? Tem muita coisa envolvida, muito processo envolvido, questão contratual, enfim, né? Tem uma infinidade aí de variáveis quando a gente fala de conservação rodoviária. E o mais importante que eu peguei aqui é a importância da conservação para salvar vidas ali, como você comentou, e que isso fique aí de aprendizado para todo mundo, né? Então, Lucas, antes só de encerrar, a gente costuma aí pedir para deixar para o pessoal como que eles podem estar entrando em contato contigo se quiserem, deixar teu LinkedIn, enfim, qual que é a melhor forma aí de te encontrar nas redes. Legal, pessoal. João, agradeço novamente em nome da Cartado também. Podem me encontrar no LinkedIn, tá, pessoal? Meu LinkedIn é Lucas Cavarsan Gama. É lá onde eu faço todos os meus contatos profissionais, né? A gente tem muita troca. Acho que tem que ter benchmark, né, João? A gente tem que... O que é legal aqui, o que funciona ali, a gente tem que fazer essa troca. É um mercado ainda muito pequeno, apesar de grandes extensões, ele é muito pequeno, está na mão de poucos grupos, de poucos fornecedores, então eu acho legal a gente ter essa troca. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, vai ser um prazer falar com todos. Boa.
Lucas, obrigado mais uma vez. Para quem nos assistiu, pessoal, obrigado aí por terem assistido. Não esqueça de deixar uma curtida aí no episódio, de compartilhar com quem vocês acham que faz sentido. Se tem um amigo aí de vocês, amiga que está querendo entender melhor sobre conservação, talvez entrar no mercado de conservação, esse episódio aí foi fantástico para isso. Então compartilhem com quem vocês acham que vale a pena. E se inscrevam no canal também aqui da Cartado, né? E para procurar aqui a gente... vocês podem ir no LinkedIn, por Cartado Tecnologia, e também no Instagram, cartado.com.br, vocês vão encontrar a gente lá. Então é isso, pessoal. Lucas, obrigado mais uma vez, obrigado, cara. João, foi um prazer. Valeu aí pelo papo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigado.